A mordedora. Era uma vez uma garota chamada Lili, e desde que era bebê, Lili gostava de pôr coisas na boca. E você deve estar pensando que todos os bebês gostam de pôr coisas na boca, mas ela era diferente. Não era só os brinquedos de bebê, era tudo. Então os pais da Lili precisaram se acostumar com suas coisas babadas o tempo todo. A pediatra da Lili falou que os dentes da bebê estavam nascendo, e por isso ela sempre mastigava alguma coisa. Aí os pais dela resolveram ignorar o problema e deixar Lili à vontade. Mas os dentes da bebê começaram a crescer e eram afiados. Ai! Ai! Os pais da Lili torciam para que aquela fase passasse, só que isso não acontecia nunca. Quando Lili ficou mais velha, os pais dela começaram a convidar crianças para brincar e sempre acabava em lágrimas. Os pais da Lili compraram um monte de livros para ajudar a filha a entender que morder era errado. Só que ela não aprendia. Além disso, os livros eram uma das coisas que Lili mais gostava. Morder é falta de educação. Quando Lili chegou no jardim de infância, ela não tinha muitos amigos. Os pais estavam meio preocupados porque aquela mania de morder podia ser um problema na escola. Só que eles acharam que a professora descobriria como resolver a situação. Mas eles deveriam ter avisado isso para a professora, quando deixaram a Lili na escola. Lili foi mandada mais cedo para casa, logo no primeiro dia. E isso foi um problemão para os pais, porque eles trabalhavam em casa e não tinha como ficar de olho nela o tempo todo. Eles voltaram a falar com a pediatra para ver se tinha alguma coisa que ela podia fazer. A médica pediu uns exames e alguns dias depois ligou para falar dos resultados. O motivo para Lili gostar tanto de morder era porque ela era uma vampira. E apesar de ter sido uma notícia difícil, seus pais ficaram felizes porque enfim tinham encontrado uma explicação. A boa notícia era que os vampiros só se tornavam contagiosos depois de adultos. Então, naquele momento, as mordidas não eram um problema grave, apesar de serem meio irritantes. Os pais da Lili não conseguiam entender como a filha era uma vampira, sendo que nenhum deles era vampiro. Mas aí a mãe da Lili se lembrou que quando estava grávida, tinha sido mordida por um morcego vampiro. E deve ter sido assim que aconteceu. Ai! Os pais da Lili ficaram contentes de saber o que estava acontecendo com a filha. Só que isso não resolvia o problema. Eles precisavam muito que ela fosse para a escola, mas ninguém ia aceitar Lili por lá, se ela continuasse mordendo as pessoas. Ai! A pediatra da Lili falou que existia uma escola especial, onde Lili ia poder estudar junto com outras crianças como ela. Mas apesar do folheto parecer bacana, seus pais sabiam que não tinham como pagar um lugar como aquele. Transilvânia, escola para mordedores. Os pais da Lili perguntaram para a pediatra se ela não podia ajudar a filha dele de alguma outra forma. Então a médica escreveu um bilhete para a escola, explicando a situação da Lili. Doutora Nisha Saad, pediatra. Querida diretora Septian, Lili é uma vampira e vampiros precisam morder. A escola levou numa boa. Eles fizeram um monte de adaptações na sala de aula. E daquele dia em diante, Lili passou a morder a professora sem problemas. Eles inclusive mudaram o cardápio da cantina para Lili se sentir incluída. Leite integral, leite achocolatado, sangue, tipo O negativo. Os coleguinhas da Lili achavam que ser vampiro era o máximo, e todos quiseram ficar amigos dela. E todos queriam ser que nem ela, então eles também começaram a fazer as mesmas coisas. As coisas ficaram ótimas para Lili na escola, e ela fez um monte de amigos. E agora todo mundo queria brincar na casa dela. Mas um dia a pediatra ligou e pediu para os pais da Lili irem ao consultório. Ela contou que tinha entendido errado os exames e que Lili não era uma vampira. Era só uma menina mal educada que gostava de morder os outros. Bom, você deve estar pensando que os pais da Lili acharam ótimo descobrir que a filha não era uma vampira. Mas ela estava se dando bem com todo mundo na escola, e eles não queriam ficar com Lili em casa enquanto trabalhavam. Então eles decidiram não revelar a verdade para ninguém. E quando Lili fez aniversário,
Todos os coleguinhas da sala foram na festa. Os pais dela sentiram que tinham feito a escolha certa. Feliz aniversário, Lili! Continua no próximo vídeo. Não perca!